aparece no dela. Então tá, então vamos lá. Uma boa tarde a todos, que todos sejam bem-vindos nesse dia quente de verão. Ainda bem que é de verão, mas tá fresquinho aqui dentro. Tá melhor do que lá fora, né? Então, vamos fazer uma boa tarde também para quem vai nos ver pela internet, agora ao vivo ou em outro horário. Vamos fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos, nos colocando confortavelmente nas cadeiras, para que possamos sentir o envolvimento das energias benfazejas deste local. Este local de luz, de harmonia, de paz, de amor, este lar, esta casa, onde os nossos amigos da espiritualidade trabalham incansavelmente para nos aguardar em todos os nossos encontros e nos tratar de tudo aquilo que necessitamos e merecemos. Desde o momento que aqui adentramos, o tratamento individual de cada um já está sendo feito. Obrigado por tudo, Senhor, que possamos absorver tudo aquilo que precisamos para nos sentir melhores do que quando aqui chegamos. Que a tua energia de amor nos envolva e que possamos auxiliar a todos aqueles que são trazidos, irmãos nossos desencarnados, sabemos que são trazidos também para usufruírem deste ambiente. Obrigado por tudo hoje e sempre, e que assim seja. Então, do livro A Voz do Monte, Lições do Cristo para uma Vida Melhor, do Richard Simonetti, nós vamos ver a lição 37, que fala do o mais importante. O que é o mais importante? E o texto evangélico é de Mateus, capítulo 21, versículo 23, e ele nos diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Não expelimos demônios em teu nome? E não fizemos em teu nome muitas maravilhas? Eu então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí se a gente for só ler esse texto, a gente não consegue entender o que Jesus quis dizer com isso. Imagina, eles estão dizendo que eles profetizaram em nome de Jesus, eles expeliram demônios em nome de Jesus, eles fizeram maravilhas em nome de Jesus, e Jesus diz para eles, afastai-vos de mim. Por quê? Porque o externo não é o que interessa a Jesus, é o interno. É aqueles que praticais a iniquidade. O que é a iniquidade? É a desumanidade, a crueldade, a hostilidade, a antipatia, o aborrecimento, a malevolência, que é a perversidade, a maldade. Então, se tu tem dentro de ti e fora diz Senhor, Senhor e faz maravilhas, Jesus vai querer que tu te afaste dele e não vai querer que ele chegue perto. Porque o que é importante, o mais importante, é dentro. É a mudança interna da gente. E é isso que ele quer da gente. Então, o texto que o Simonetti fala é o seguinte: os que têm olhos de ver, experimentam, ao contato com o Evangelho, emoções indefiníveis. Não é maravilhoso? É, né? Quando a gente entende os ensinamentos, a gente se maravilha com aquilo que a gente está lendo, está vendo, né? Dos ensinamentos do Evangelho. Há tanta beleza em suas conceituações, com tão sublime demonstração da presença de Deus no universo, que chega a causar empolgamento. Por isso que muita gente, quando começa, se empolga. É maravilhoso! Que coisa mais maravilhosa fazer isso, ser bom, perdoar, amar. Só que na hora da prática, né, a gente vê que não é tão assim. Então, o empolgamento é aquela coisa maravilhosa. Mas, olha só, quanto mais, agora é para nós espíritas,
E quando nossa adesão ao cristianismo se faz à luz da doutrina espírita, permitindo-nos superar acanhadas e ingênuas concepções teológicas que durante séculos, transformadas em dogmas, confundiram os ingênuos e decepcionaram os espíritos mais lúcidos, o entusiasmo é muito maior. Por quê? Porque o Espiritismo, além de nos trazer os ensinamentos de Jesus novamente para nós, através do Evangelho, ele nos amplia a visão dos ensinamentos, a visão de que não existe mais a morte, que nós somos eternos, que nós temos várias e várias chances através das reencarnações. Isso tudo nos dá maravilhas, que coisa boa. Mas não deixa de nos cobrar a reforma íntima, que é o que Jesus pede, né? Olha só, no Evangelho segundo o Espiritismo, no qual Kardec faz uma apreciação da moral evangélica, porque Kardec tirou da Bíblia a moral do Cristo e fez... os espíritos superiores, né, auxiliaram Kardec para que ele codificasse, nos trouxeram a moral do Cristo, a moral evangélica. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele retrata todos os ensinamentos de Jesus. Aquela parte dos lugares, das outras coisas, dos outros acontecimentos, é tudo na Bíblia, né? É diferente. Então, olha só, Kardec enriqueceu a interpretação com uma interpretação objetiva e racional. Está, então, dentro do Evangelho o futuro da religião, não a religião do futuro, é o futuro das religiões, né? Inspirado em qual princípio? No princípio fundamental enunciado pelo codificador, que fé verdadeira só o é aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Não adianta uma fé cega. É isso, e passa séculos e séculos e continua acreditando na mesma coisa. A fé que Kardec nos trouxe através da moral evangélica de Jesus é que ela tem que acompanhar a razão. Tu tem que raciocinar no que tu acredita. Saber o porquê, como, onde, que é o que o Espiritismo nos explica, né? Olha só, em suas páginas no Evangelho, há o mais vigoroso apelo jamais feito ao homem em favor de sua própria edificação, em favor da sua própria educação interior. O Evangelho tem tudo isso para nós. Em suas páginas, impondo por força da argumentação lógica e inequívoca, normas de importância fundamental, dentre as quais destacam-se. Então, nós vamos ver quais são as normas que tem dentro do Evangelho da moral do Cristo para os relacionamentos. Vamos ver. Primeiro, para os relacionamentos. Respeitar o semelhante. Primeiro. Usar de urbanidade com as pessoas. O que é urbanidade? É carinho, civilidade, cortesia. Aí, cultivar a delicadeza, conter os impulsos agressivos nos relacionamentos, exercitar a tolerância e a compreensão. Isso está no Evangelho, para os relacionamentos. Aí, normas para o nosso comportamento. O que tem lá? Modificar hábitos infelizes e superar viciações comprometedoras. Não mentir. Não criticar a vida alheia, não aderir à malícia e à pornografia, não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas, não vulgarizar o impulso sexual com aventuras inconsequentes, evitar o avassalador modismo dos tranquilizantes, que apenas anestesiam o sistema nervoso, provocando condicionamentos perigosos. Não é aquele que necessita fisicamente tomar remédio. Não está dizendo aqui para não tomar. Quando precisa, a medicina da terra te indica. Mas se não, acaba a pessoa se viciando. Por quê? Porque o tranquilizante me deixa calmo. Ou me faz dormir e esquecer. Isso que é que ele diz aqui? Modismo.
É um modismo. Tá? Então, ali no comportamento, aqui são alguns, eu acho que tem mais, mas aqui são alguns que salienta, né? Depois, as normas para o nosso aprendizado. Tem normas? Tem. O que é? Ler muito. Estudar sempre. Selecionando as fontes de conhecimento passíveis de enriquecer a existência com os valores da cultura e da sabedoria. Não é qualquer coisa, gente. Eu tenho que saber tudo que está acontecendo no mundo. Não precisa. Porque, de repente, não vai fazer o quê? Não vai te trazer, não vai te enriquecer em valores. Às vezes só te estressa, só te escandaliza. Agora, quando é alguma coisa que mexe com o teu íntimo, é porque vai te enriquecer, vai te tornar uma pessoa melhor, né? Usando sempre, como disse Kardec, a razão, para a gente saber o que a gente está passando. Depois, normas para a comunhão com a espiritualidade. Não é só vir à casa espírita. Ou só ler o evangelho de cabo a rabo. Eu sei decor e salteado, mas e a prática? Então aqui, comunhão com a espiritualidade. Primeiro, oração contrita. O que é contrita? Arrependida verdadeira. Porque orar por orar também qualquer um pode, mas orar com o coração. E a meditação sadia. Por quê? A primeira, a oração contrita, é para receber o que Deus tem para nos dar. E a meditação, a segunda, é para a gente entender a vontade de Deus. Porque nem sempre, ou quase sempre, a gente recebe aquilo que a gente quer. A gente recebe aquilo que a gente precisa e merece. Né? Muitas vezes a gente acha que, não, eu preciso disso. Não, tu não precisa. Eu orei e não recebi. Não era aquilo. Tu tem que entender meditando nos acontecimentos para saber o que realmente tu teria que receber ou não. E acreditar, continuar acreditando, porque às vezes a pessoa deixa de acreditar em Deus porque ele não deu o que ela quer. Mas eu oro, mas nunca resolve uma situação. Mas às vezes não é ele que tem que resolver a situação nenhuma, é a gente mesmo. Então fica difícil. Depois, as normas para o serviço edificante. Visitar enfermos, atender necessitados, colaborar nas obras assistenciais, renovando sempre o propósito de servir ao semelhante, emblema inconfundível dos discípulos autênticos do Cristo. É o que a gente faz aqui, gente. A gente tenta auxiliar de alguma maneira, às vezes até com palavras, com um ombro, ali no atendimento fraterno a pessoa fala, a gente escuta, a gente ampara. Isso tudo é um trabalho que a gente tem que fazer e que sempre os discípulos do Cristo fizeram. Além, que nem ele disse ali, visitar enfermos, atender necessitados. Por isso que sempre quando a gente doa alguma coisa, muito obrigado, que Deus me abençoe. Não é a mim. É aqui. A gente só está sendo um instrumento. Só. Porque na realidade não é nós que, é porque ela é boa, ela distribui. Não, é a casa que está fazendo isso. Eu não estou fazendo mais que a minha obrigação de trabalhadora da casa. Então essas coisas a gente tem que pensar. Olha só, provavelmente o empenho no cumprimento desse programa divino, tudo isso que a gente falou aqui de relacionamento, comportamento, aprendizado, comunhão com a espiritualidade, serviço edificante, causará estranheza em muita gente, nos familiares principalmente, né? Haverá até quem nos situará por fanáticos, o que é normal. Por quê? Porque a gente quer a nossa mudança interna. A gente quer o nosso melhoramento, a gente quer a nossa reforma. Os outros não vão entender muitas vezes. Vão achar que é demais. Sabe? Eu tenho que ir no centro, eu não consigo ficar. Eu, particularmente, necessito fisicamente. Porque senão, se eu deixo de vir, eu sinto fisicamente que eu tô sem energia. Eu preciso disso. Mas imagina, já me disseram, tu vai lá e não te pagam nada para ir. Mas o meu pagamento é interno. Aquele que está falando não entende isso. Vou fazer o quê? Você está taxada de fanática, de louca, de outras coisas mais. Mas eu estou buscando a minha mudança.
né? Às vezes a gente fica mais moralista também, a gente não aceita certas coisas mais, a gente não gosta mais de certos tipos de assuntos, a gente não se envolve mais em certas coisas. Ah, imagina, olha só, ela está se isolando. Não, eu estou me protegendo, é diferente. A ideia é outra, né? Olha só, raros conseguem estabelecer distinção entre fanatismo e consciência de dever ou senso de responsabilidade. O que a gente está desenvolvendo aqui é a nossa consciência do nosso dever que a gente tem que fazer aqui na nossa existência. A nossa mudança, o auxílio aos outros, como é que eu posso explicar? A divulgação do Evangelho de Jesus. Não adianta só ser em palavras, tem que ser em atitudes. Né? Olha só, e o senso de responsabilidade. Olha a responsabilidade da gente pelo conhecimento que a gente já tem. Pela compreensão que a gente já tem de mundo, a gente tem uma responsabilidade muito grande pelo que a gente faz e pelo que a gente pensa. Né? Isso pouco importará se estivermos certos do que pretendemos. Se a gente quer realmente a nossa mudança, a gente não vai se importar com os comentários, com os julgamentos, com tudo que acontece às vezes, né? Com a mobilização dos recursos da boa vontade e da dedicação, poderemos desenvolver importantes serviços assistenciais, abrindo campo à ação de benfeitores invisíveis. A gente auxilia o plano espiritual que está aqui trabalhando para nos auxiliar, para ajudar no mundo, na regeneração desse nosso mundão aqui. A gente está ajudando com as nossas mudanças pequeninas. Ah, mas ninguém está vendo. Não é para ninguém ver. Deus está vendo e tu está sabendo. Basta, não precisa outras pessoas. Ó. Somos somente os indiferentes não sabem dos prodígios que se operam quando o céu conta com a boa vontade da terra. O que Jesus disse? Paz na terra e aos homens de boa vontade. É isso. Quando a gente tem a boa vontade e faz, a gente tem uma falange de espíritos que nos auxiliam, que auxiliam. A nossa energia positiva é remédio para esses amigos da espiritualidade fazerem o que eles têm que fazer com esse mundão que está do jeito que está. Que cada vez mais a gente vê coisas acontecendo que a gente não consegue entender. Como é que pode uma coisa dessas? Como é que um ser, que nem a gente, ser humano, pode ser capaz de fazer tantas atrocidades? E a gente está nesse mundo e cada vez mais vai aparecer mais. Por quê? Porque está em transformação. O que está de errado vai vir para fora. As pessoas que estão aí, que não são para essa nossa regeneração, vão começar a fazer coisas que a gente vai ver, não, eles não são daqui, não é para eles ficarem aqui mesmo. Eles estão tendo a última chance e não estão conseguindo ter a oportunidade de se modificar, porque continuam fazendo maldades, as iniquidades que Jesus fala. Né? Podem até ser pessoas que vão na igreja, vão sempre, estão sempre indo em culto, até na casa espírita pode até ser, mas se continuam com essas iniquidades, não adianta de nada. Né? Todavia, não se improvisam o santo nem o missionário. Não é improvisado isso. Servos iniciantes, incipientes e frágeis que somos, nós ainda somos, trazemos mazelas e tendências inferiores que fatalmente estabelecerão o conflito entre o que somos e o que queremos ser. Entre as aspirações superiores e as tendências inferiores, nós temos isso dentro da gente. Entre a virtude e o vício, entre o ideal e a ilusão, entre o bem e o mal. A gente tem isso dentro da gente ainda. Dependendo do nosso grau de evolução, um vai estar mais elevado que o outro. Vai ser ou de repente o mal ou o bem, dependendo de nós. Né? Nessa fase, quando a gente está nesse conflito entre o bem e o mal dentro da gente, a existência fica muito difícil. Porquanto a observância da moral evangélica será algo postiço. É só quando a gente vem aqui, por exemplo, a pessoa só é boa quando ela vai na missa no domingo. Depois, nos outros dias, ela volta a ser como ela era antes. Então, a moral evangélica, nesses momentos, fica uma coisa meio postiça. Né?
apenas o que queremos ser, não o que nós somos na realidade. O enquadramento aos seus princípios exigirá severas disciplinas, que nos parecerão inatingíveis, e um autocontrole que estamos longe de deter. A gente não se sente assim às vezes? A gente se sente assim, às vezes, capazes de que a gente não é capaz de se ter o autocontrole, né? A gente não tem isso. Ou então a gente acha que vai ser, a gente vai ter que se disciplinar e a gente não vai conseguir. Por quê? Porque a gente tem o lado negativo e o positivo ainda. O problema não será tão grave quando isso acontece, se a consciência permanecer vigilante. Se mesmo com esse embate entre o bem e o mal dentro da gente, a nossa consciência ficar, ela vigilante. Se, conservando a autocrítica, reconhecermos nossas faltas e sofrermos com isso. Quando a gente reconhece que a gente errou, e a gente diz assim, tanto faz, não é o que diz aqui. Porque quando a gente reconhece a nossa falta, a gente tem que sofrer, sentir dentro o coração, a consciência pesada. É isso que vai fazer a gente se modificar. Significará, quando isso acontece, que continuamos em processo de renovação, mesmo tendo as recaídas que a gente tem. A semelhança do indivíduo que, atrofiado por muito tempo, ao ensaiar o uso das pernas, fraqueja e vai ao solo. Mas levanta-se prontamente disposto a cair menos. É o que a gente faz quando a gente se conscientiza dos nossos erros. Não é que a gente não vai errar mais. A gente vai, só que quando a gente se conscientiza, a gente tenta errar menos. Quando a gente cai, a gente levanta mais rápido. Olha só, nossa adequação ao ao programa do Cristo, que é esse que a gente está falando aqui, ficará comprometida, só vai ficar comprometido quando amornarmos o empenho de renovação, desistindo de lutar, permitindo que se estabeleça em nós a coexistência pacífica entre o lado bom e o lado mal da nossa personalidade. Quando a gente acha que tá certo, os meus erros, tá certo, por quê? Porque eu sou imperfeita. A gente acha que tudo bem, não é assim. A gente tem que se indignar com isso, não querer mais ser assim. Olha só, aí ele vai dar uns exemplos aqui bem interessantes. É o caso do expositor do evangelho, nós aqui falando, é o caso do expositor do evangelho que defende a necessidade de preservar-se a integridade do corpo, a máquina de vida concedida por Deus, em caráter de empréstimo, e da qual teremos que prestar contas, mas fuma inveteradamente. Vem aqui, fala que o corpo é a nossa máquina mais importante, que a gente vai ter que dar contas dele, mas lá fora fuma, bebe, né? Faz coisa errada com o corpo. O que adianta? É o bem e o mal junto. Tu tem consciência, mas tu faz o errado. Olha só, é o caso do cooperador da oficina de trabalho espiritual, os trabalhadores, que se empolga com os valores da fraternidade, da solidariedade exemplificadas por Cristo, mas resvala facilmente para os desentendimentos e discussões que torna impossível a convivência com os companheiros de ideal, quando não com os próprios familiares. Aquela pessoa que vem aqui, que adora falar sobre a fraternidade, sobre a solidariedade que Jesus pregou, e aqui é um santo, mas em casa, o que adianta? É o bem e o mal. A mesma coisa aqui também, às vezes, dentro. Eu estou dando o exemplo daqui, porque eu não vou ficar falando das outras, dos outros templos. Estou falando daqui porque é onde a gente trabalha. Aqui a pessoa é querida, maravilhosa, adora as coisas, mas é contrariado, já começa a não gostar mais dos companheiros, a achar que estão errados, a achar que não serve, a achar que não presta. O que adianta? O que adianta? Depois aqui é o caso do atendente da obra assistencial que exalta a condição de servidor do Cristo, mas se esquece de usar no trato com os beneficiários do seu trabalho a compaixão e a misericórdia, insistentemente ensinadas por Jesus,
comprometendo o serviço com a agressividade e irritação. Tipo aqui, ó, tá doando as coisas, mas as pessoas de repente estão demorando, por exemplo, tem uma fila e estão demorando, a pessoa se irrita porque estão demorando, mas ela tá ali, ela é uma doadora, ela é uma servidora do Cristo. Que adianta isso? Ou então eu vinha para casa, aqui trabalho, para trabalhar na casa e vem mal-humorado. Ah, eu tô cheio de problema em casa, daí aqui descarrega os problemas. Não, né? Não, é o certo e o errado. Não podem conviver juntos, a gente tem que tentar, né? Tirar aquele lado ruim. A advertência do mestre é clara e incisiva. Ele quer que afaste dele aqueles que ainda têm a iniquidade. Não adianta dizer Senhor, Senhor e não mudar nada dentro de si. Olha só, se pretendemos estar ao seu lado, mais importante que é o título da lição, o mais importante, do que o trabalho que venhamos a realizar, ainda que operando prodígios, é não cairmos na iniquidade. Vamos lembrar o que é iniquidade? Desumanidade, crueldade, hostilidade, antipatia, aborrecimento, perversidade. Adianta. O mal que surge quando deixamos de lutar contra nós é isso. A gente deixa de lutar com as nossas imperfeições, esse tipo de coisa começa a fazer parte da nossa vida. Por isso, Jesus não exige que sejamos santos ou missionários. Ele nunca exigiu nada disso para nós. Mas espera que não descuidemos da própria renovação, sem a qual estaremos comprometendo a obra redentora do Evangelho. A gente acha que a gente só vai estar comprometendo a nossa evolução? Não, a gente vai estar comprometendo também a obra do Evangelho na sua divulgação, porque a gente vai estar sendo o exemplo daquilo que a gente faz. Então, se a gente faz ali cairmos na iniquidade, a gente vai estar dando esse exemplo e a gente não vai estar somente comprometendo a nossa renovação, mas a divulgação do Evangelho também. Então, é uma coisa a mais também para a gente pensar bastante a respeito deste ato tão importante que é a nossa renovação interior, que é o que a gente bate na tecla sempre. Reforma íntima. É isso que a gente veio fazer aqui, nessa nossa encarnação. Ainda mais nós que já estamos caminhando com a luz da doutrina espírita, tentando nos cristianizar cada vez mais, e a luz da doutrina espírita nos faz enxergar dentro de nós o que realmente temos que modificar, que é isso o mais importante. Certo, meus anjos? Então era isso que nós tínhamos para hoje. Encerrando então, fechamos nossos olhos, agradecendo ao nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, a todos os nossos amigos da espiritualidade, por esses instantes de reflexão em que podemos lembrar dos ensinamentos do nosso Mestre com mais amplitude, através das interpretações que a gente vê dos livros, dos autores, para nos facilitarem o entendimento. Graças te rendemos por isso, Senhor, porque quanto mais pudermos entender a tua mensagem, melhor estaremos em condições de nos sentirmos melhores e reformados em nossa existência. Obrigado por tudo, hoje e sempre, e que assim seja.